Minas Urgente. Oferecimento: limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Depois da polêmica, definidos os novos comerciantes que vão ocupar os quiosques do Parque do Sabiá. Crime ambiental, 4 pessoas são presas com armas e animais que foram caçados. Celular roubado, com o aumento desse tipo de crime, o que fazer se levarem o seu aparelho? Promessa de melhoria, a BR-262, conhecida como a Rota do Zebu, será administrada por uma nova concessionária. Prato de Minas, e no cardápio de hoje tem frutos do mar. Preparamos uma paeja para você. Agora a gente quer saber o seguinte: que experiência você preparou para o Prato de Minas de hoje? Bom, fiquei pensando o que poderia ser especial e não poderia deixar de falar da nossa paella. A paella é um dos pratos preferidos dos clientes aqui. É um prato para compartilhar, que serve toda a família. Hoje é quinta-feira, 20 de março, o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo. Boa tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima quinta-feira. Enfim, é quinta-feira aqui na sua tela, o verão foi embora, o outono está chegando e o Minas também, com muita informação para você, que você já sabe, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o Bandzap para você. E isso, WhatsApp liberado dela para então interagir conosco. Você pode apontar aí tanto o seu celular para o canto da tela, QR Code, onde comigo, você participa com a gente aqui então em tempo real. Também estamos ao vivo no YouTube da Rede Triângulo, que você lá com canal, marca o sininho para você receber sempre a notificação. E nas redes sociais, @BandTriângulo e @Bagnetti, para você sempre ficar muito bem informado aqui no nosso programa, tá certo? Fazer o quê, meu diretor? E ó, é assim que funciona. Programa ao vivo é desse jeito que funciona. Daqui a pouquinho a gente vai ter, olha só, hein, a promoção. Quero lembrar você da promoção, mas marcar a gente falar de uma polêmica aqui na cidade de Uberlândia, Parque do Sabiá, cartão bem, os permissionários que trabalhavam, né, foram substituídos após uma concorrência pública. O Vilela traz as informações para a gente. Já foram definidos os novos permissionários, os novos comerciantes que vão ocupar os quiosques no Parque do Sabiá, né, Carlos Vilela? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas Urgente. Então, o decreto, Bagnetti, ele foi inclusive publicado ontem em edição suplementar do Diário Oficial do município, e esse decreto autoriza, sim, a permissão dos quiosques do Parque do Sabiá, conforme o processo licitatório realizado ainda neste mês também. São 6 quiosques que estão autorizados, né? São quiosques de produtos alimentícios de maneira geral, né? O coco, o lanche, aquele suco esperto, energético, refeições rápidas, ou seja, quiosques voltados aí para a venda de produtos, né, alimentícios, né? Lembrando, né, que essas permissões, Bagnetti, são concedidas por um período inicial de 60 meses, ou seja, 5 anos com possibilidade de prorrogação. E é claro, elas estão também sujeitas às condições estabelecidas no edital de licitação, ou seja, tem que ser cumprido aquilo que se comprometeu a fazer lá no processo, na disputa pelo espaço, né? A iniciativa busca promover a revitalização do Parque do Sabiá e oferecer, é claro, opção de serviços aos frequentadores. O que os frequentadores querem também, né, Bagnetti, é que os preços, assim como o espaço público, sejam praticados conforme é a condição do bolso do visitante, do frequentador do Parque do Sabiá, porque também aqueles preços de aeroportos internacionais, se for para ser assim, tem que ser revisto desde já, não é mesmo? Exatamente, isso deve constar inclusive aí nesse contrato de concessão pública, porque os comerciantes que trabalham dentro do Parque do Sabiá estão numa posição privilegiada. A gente tem que concordar com relação a isso,
né, levado em conta a quantidade de pessoas que passam diariamente pelo Parque do Sabiá. Se não me falha a memória, coisa de 10 mil pessoas, né? Eu tenho esse número aqui comigo, mas acredito que ele já foi atualizado. Então, é um ponto comercial privilegiadíssimo, porque depois de você fazer um exercício, fazer uma caminhada, um piquenique, um passeio, uma visita que seja com a família, né, com os amigos, você traz turistas para o parque, você sempre toma uma água de coco, uma água mineral, né, menino quer um sorvete, enfim. Então, essa precisa passar por uma concessão, uma licitação pública, é uma concessão por um tempo finito e quem está apto a atender então as exigências do parque, do município, pode explorar o serviço, pode explorar o comércio dentro do Parque do Sabiá, tá certo? Sucesso aos novos permissionários, né? E cuidado no preço. Olha só, vamos falar de rodovia BR-262, também conhecida como Rota do Zebu, passa a ser administrada por uma outra concessionária. Tá certo? Deixa eu chamar Juliano Carlos, está bem acompanhado, trazendo as informações para a gente, inclusive com promessa de melhoria, né, Juliano? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. A solenidade acabou agora há pouco, um evento que vai marcar uma revolução aqui na nossa região, tanto para Uberaba, Araxá, que pede e implora pela duplicação da BR-262 depois de várias mortes que foram registradas ao longo dos anos. Inclusive, eu estou aqui com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Muito obrigado pela participação. Qual a importância dessa concessionária assumir agora e o trabalho que vai ser feito, principalmente para a duplicação entre Uberaba e Araxá e assim por diante? Vai sair essa duplicação, ministro? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. A importância é muito grande, né? Porque a nova concessionária entra a partir do não cumprimento das obrigações da concessionária anterior. Então nós rescindimos aquele contrato e fizemos um novo contrato, mais moderno, com mais investimentos, mais ágil, que garante a rentabilidade para o privado e garantirá um investimento para o setor público. Isso vai garantir ao cidadão mais segurança nas rodovias, redução de acidentes e também vai impulsionar o desenvolvimento do Triângulo Mineiro e da região metropolitana de Belo Horizonte, já que essa rodovia liga essas duas regiões. Muito importante porque serão 8 bilhões de reais investidos aqui, o que vai certamente impulsionar, como disse, o desenvolvimento da região. O senhor falou sobre gatilhos e a possibilidade da duplicação. Vai ser feita a nova contagem de veículos que passam por aqui para que essa duplicação já comece de imediato? Sim, será feita uma nova contagem diária. Todos os veículos que passam são contados na rodovia e se a contagem de veículos permitir novos patamares capazes de ampliar os trechos duplicados, eles serão disparados, esses gatilhos, para ampliar a duplicação. O que é muito importante, porque o anseio da população é que todo o trecho seja duplicado. E o nosso também, desde que o fluxo por aqui permita o volume de investimento para a duplicação de 100% do trecho. Nesse primeiro momento, 200 quilômetros serão ou duplicados ou construídas terceiras faixas. Além disso, até o final do ano, nós requalificaremos todo o pavimento da BR-262 já no início desse contrato, o que é muito importante para o cidadão, porque as pessoas sabem o que enfrentaram para sair daqui de Uberaba e chegar a Araxá, na estrada toda esburacada, toda remendada, com obras há muitos anos paralisadas. Então, assim, o governo do presidente Lula mudou esse cenário, garantiu novos investimentos, vai garantir a melhoria da rodovia e vai garantir novos trechos de duplicação. Para finalizar, a prefeita de Uberaba fez uma cobrança para o senhor das obras de entroncamento do gargalo da BR-050 com a 262, que é um problema na entrada da cidade. O que o senhor tem a dizer dessas obras? Eu combinei com a prefeita que vou discutir esse trevo de encontro ali da BR-262 com a BR-050. A obra desse trevo ela já está no contrato da concessão da 050. O que a prefeita solicita é que a gente tente antecipar essa obra. Eu vou dialogar com a concessionária porque ela tá no prazo, cumprindo o prazo, mas ainda não chegou o prazo desse viaduto. E o que a prefeita diz? Como esse viaduto ele é urbano e ele cria gargalos dentro da cidade, era importante a gente buscar uma alternativa e eu acho que esse diálogo
federativo, é o que o presidente nos orienta, conversar com os prefeitos, com os governadores. O vice-governador estava aqui hoje também, para buscar as soluções para a sociedade. Certamente as pessoas daqui de Uberaba sabem o que isso significa e eu vou conversar com a prefeita Elisa para a gente buscar uma solução. Muito obrigado pela participação, bom retorno para o senhor. Esse é o ministro dos Transportes, Renan Filho, falando de melhorias aqui em Uberaba, Bagnete. Então está gravado, depois com certeza nós vamos atrás para saber o que foi feito e o que vai ficar faltando. Com certeza a imprensa está aqui para ter esse papel, para levar informação para as pessoas e também cobrar das autoridades, não é, Bagnete? É isso aí, Juliano. Vamos colocar essa entrevista na moldura, porque a promessa é boa. Ministro dos Transportes ao vivo aqui no Minas Urgente para você, falando aí então dessa substituição da concessionária responsável pela BR-262 partindo de Uberaba. A gente mostra com frequência aqui nos nossos telejornais a quantidade de acidentes nesse trecho que liga o Triângulo Mineiro à capital Belo Horizonte. Hoje já se paga pedágio para transitar nessa rodovia sem os benefícios e o mínimo de qualidade. Com a troca de concessão e a chancela do Ministério dos Transportes, aí a expectativa é que se melhore essa prestação de serviço ao motorista que já paga. O IPVA você está pagando aí a segunda parcela, e para rodar numa rodovia com o mínimo de qualidade você tem que pagar pedágio. Então, pelo menos a contrapartida seja à altura. Agora resta saber qual geração que vai ver aí toda essa pista, todo esse trecho duplicado, Triângulo Mineiro, capital Belo Horizonte. Vamos aguardar. Uma comissão de solução de conflitos fundiários esteve ontem em Uberlândia por uma visita técnica ao residencial Carajás. Foram ao local avaliar as condições da ocupação e ouviram os moradores. Um relatório será feito por uma possível negociação entre os ocupantes e os proprietários da área, já que tramita na Justiça um processo, aí então com uma liminar de reintegração de posse. A visita de ontem foi a primeira etapa para essa negociação. Se não houver um consenso, o juiz titular pode dar prosseguimento ao caso. Essa análise é para ver se as pessoas podem continuar naquela área e aí ter a situação regularizada ou se elas precisam ser transferidas para outra área. Agora, é uma realidade quando a gente fala de moradia aqui na cidade de Uberlândia. Você está esperando uma boa oportunidade para comprar ou trocar a sua moto? Olha que beleza, hein? Essa é a oportunidade, chegou a hora, chegou o primeiro mega feirão de motos Omni de Uberlândia. Eu mostro para você. Primeiro mega feirão de motos Omni de Uberlândia. Mais de 400 motos, novas e seminovas abaixo da FIP. Comece a pagar em maio. Condições especiais sem entrada. Transferência e IPVA grátis. E sexta a domingo no estádio Parque do Sabiá. São 7 revendas reunidas em um só lugar, gente. São mais de 400 motos, novas e seminovas, tá? Muito abaixo da FIP para você já sair pilotando. É isso mesmo, agora você paga só em maio, sai pilotando e paga só em maio. A aprovação de crédito é feita na hora, olha que beleza, com análise humanizada, que somente a Omni tem para te oferecer, para você sair de moto na hora, tá? Tem plano sem entrada, transferência grátis, IPVA grátis, o que é melhor, uma quantidade enorme de motos com qualidade, com garantia de origem, documentação, tudo certinho para você sair pilotando com muita segurança e tranquilidade. É tudo que você precisa, não é? Chega de andar de busão, vai andar de moto nova agora, tá? Aproveite porque essa oportunidade é somente até domingo agora, no estacionamento do estádio do Parque do Sabiá. Você chega, escolhe, faz o financiamento Omni, tá? A financeira que aprova o seu crédito, mesmo se você tiver score baixo, para você já sair pilotando, na hora. Então aproveite até domingo no estacionamento do estádio do Parque do Sabiá. Olha que beleza, hein? 400 motos abaixo da FIP para você sair pilotando, com segurança, tá bom? Um trabalhador de 66 anos caiu de aproximadamente 4 metros de altura em Uberlândia. No momento ele trabalhava no telhado de uma casa. Deixa eu chamar o Carlos Vilela. Mais um acidente de trabalho que a gente precisa trazer aqui no Minas Urgente, hein, Carlos Vilela? Carlos Vilela. 4 metros de altura em Uberlândia. No momento ele trabalhava no telhado de uma casa. Deixa eu chamar o Carlos Vilela. Mais um acidente de trabalho que a gente precisa trazer aqui no Minas Urgente, hein, Carlos Vilela? 4 metros de altura em Uberlândia. No momento ele trabalhava no telhado de uma casa. Deixa eu chamar o Carlos Vilela. Mais um acidente de trabalho que a gente precisa trazer aqui no Minas Urgente, hein, Carlos Vilela?
É por aí, Bagnete. A gente sabe que as grandes empresas, né, as grandes incorporadoras, elas têm que seguir um rígido controle com relação à segurança do trabalho, porque estão sujeitas aí a duras penas, a duras multas e a exigência de EPIs. Isso é incontestável nas grandes empresas. Mas nem sempre esse requisito é levado a sério para quem faz o trabalho aí como autônomo. E foi o que aconteceu na tarde de ontem. Bombeiros foram chamados no condomínio que fica no Jardim Ipanema, aqui em Uberlândia, por conta desse trabalhador, 66 anos de idade, carpinteiro, autônomo, estava fazendo o serviço dele no telhado, na garagem de um imóvel, quando a telha quebrou e ele caiu de uma altura de quase 4 metros. Foi socorrido, estava consciente, mas não estava conseguindo articular as palavras. Isso porque ele sofreu um traumatismo craniano moderado, teve traumas também no tórax, precisou ser imobilizado e levado para o pronto-socorro do HC da UFO. O Ministério Público do Trabalho não foi acionado para essa situação, mas que esse cuidado tem que ser passado, Bagnete, para o profissional autônomo, para que ele desperte esse interesse e esse cuidado, autocuidado. Isso aí precisa ser levado em consideração também pelos órgãos de proteção ao trabalhador, não é mesmo? É a própria segurança que está em jogo, né, Carlos Vilela? Obrigado pelas informações, que ele se recupere o quanto antes, mas é mais um acidente de trabalho para conta, lamentavelmente. Eu vou te mostrar um outro acidente de trabalho, agora um tanto quanto inusitado. Olha só, um artista circense, ela foi atropelada dentro do Globo da Morte, um circo que está fazendo aí, então, uma temporada em patrocínio. As imagens foram gravadas durante o espetáculo e mostram que a motocicleta estava parada e foi atingida por outra moto que rodava em alta velocidade. Após a batida, a mulher atingida permaneceu caída. De acordo com informações do circo, a artista não se feriu, não precisou de atendimento médico de urgência, né? Informou também que os circenses estarão novamente na apresentação do Globo da Morte em patrocínio, tá? Nesta noite de quinta-feira. Foi mais um susto, né? Assustou inclusive a plateia, mas por sorte ela não se machucou. Não deixa de ser um acidente de trabalho. Eles estão ali trabalhando, apresentando a arte deles. E um idoso foi pego no pulo, furtando pó de café em um supermercado em Uberlândia. Do preço que está o café, não justifica. Agora, resta saber como é que ele levou, como é que ele estava tentando levar o pacote de café. Galvão, ao vivo conosco aqui no Minas Urgente, conta aonde esse senhorzinho enfiou o café. Boa tarde para você. Pois é, Bagnete, essa história, no mínimo sugestiva, aconteceu ontem em um hipermercado no bairro Aparecida. Conforme pode-se observar nas imagens, que já circulam em tudo quanto é tipo de rede social, esse senhor entra no supermercado e coloca o pacote de café dentro da roupa, mais especificamente aí dentro da cueca, e sai como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada, tranquilamente, de boa, perfeitamente, como se tivesse tudo ok. Em contato com a administração do hipermercado, a nossa equipe de produção, ela alegou que esse furto, a comunicação do supermercado nos disse que esse furto tem acontecido com uma certa frequência, sobretudo neste ano de 2024. Eu quero relembrar também que lá no início do ano aconteceu uma história parecida aqui em Uberlândia, só que com uma mulher. Ela pegou uma quantia um pouco maior, 10 pacotes de café, colocou dentro da roupa e também saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Portanto, a administração desse supermercado que fica no bairro Aparecida preferiu não comunicar à polícia e também não registrar nenhum tipo de boletim de ocorrência por causa do princípio da insignificância e também pelo baixo valor do pacote de café. Sem querer fazer nenhum tipo de juízo de valor, Bagnete, sobre a frase que você disse antes de me chamar, mas isso pode ser motivado pela alta no preço do café ou é a sem vergonhice mesmo do cidadão? Volto com você e fica o questionamento acima de tudo. Concordo com a sua segunda colocação, sem vergonhice, né? Porque se todo supermercado perdoar pequenos furtos, no final do mês a conta não fecha. No final do mês, o lucro, né, que já é pequeno e reduzido do comerciante, vai embora.
tá? Ainda foi de bom coração, levando em conta a idade do senhorzinho aí que furtou um pacote de pó de café, independentemente do preço, tá certo? Não é assim que funciona. Agora, escondeu na cueca, hein? Tiozinho fez o volume aí, dá mais um pouquinho das imagens aqui. Será que não tinha noção que tinha uma câmera filmando? Esse é o outro caso da mulher. E o tiozinho que vem, pega o saco de café e coloca na cueca, né? Já tem umas cuecas de antigamente que lembram um coador de café, né? Então, é cirola, na cirola. Cirola já dá até para coar o café, né? Resta saber o aroma de quê? Aroma de quê que vai ter esse café? E Deus me livre quem vai tomar o café. Dá um cafezinho aí, Pete? Pois é, não é de rir não, a gente descontrai um pouquinho aqui, porque a situação é inusitada, mas é crime. É crime, tá? Não siga o exemplo do tiozinho que pôs o café na cueca, não. Tá de graça, né? Ó, tá chegando, hein? Tá chegando, aumenta essa moda, que a moda é boa, pra quem conhece, sabe, todo mundo sabe. Isso é Zezé de Camargo Rústico e é para lembrar você que vem coisa boa por aqui no Minas Urgente. Deixa eu te mostrar. Um dos maiores ícones da música brasileira está de volta a Uberlândia. Zezé de Camargo Rústico. 22 de março, no Castelli Master. Mesas e camarotes open bar no site q2ingressos.com.br. Loja 775 no Uberlândia Shopping Center Shopping. E na Silva Esportes Terminal Central. Zezé de Camargo Rústico. Produção Clube do Cowboy. Olha bem pra minha cara e vê se eu já não fui bom nesse trem, hein? Ó, quem conhece sabe, quem conhece sabe. Minha gente, ó, show de Zezé de Camargo Rústico, dia 22 de março, é agora esse final de semana e o Minas Urgente. Nós aqui da Band vamos te levar para esse showzaço na faixa. O que eu tenho que fazer, Bagnete? Calma, tá apressado à toa, fique ligadinho aqui no nosso programa que eu vou te dar as dicas. É amanhã. Sexta-feira eu te conto como é que você vai então no show do Zezé de Camargo, ó, na faixa, por conta do Minas Urgente, te levando pro show do ano, tá certo? Aumenta o som aí que eu vou dançar mais um pouquinho, que eu sou bom nesse trem. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho tem Prato de Minas, ó. Mas sei que você vai lembrar de mim. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Tá chegando a FEMEC 2025, a maior feira do agro de Minas com um grande show de tecnologia. Você vai conhecer os grandes lançamentos em máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas com preços de feira. E a evolução continua com estrutura mais moderna e mais conforto para você, seus clientes e toda a família. De 31 de março a 4 de abril, FEMEC 2025, sua melhor compra do ano. Participe! Imperdível! Chegou a Semana do Implante no Centro Clínico 24 Horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 Horas Uniodonto Minas. De volta, agradecendo a sua companhia, ó, muita mensagem aqui falando que o Bagnete dança, ó, que é uma beleza. Obrigado, viu, pelo incentivo. Bagnete, eu quero o sorteio do ingresso do Zezé. Calma, é amanhã, não sofre não. Helena Márcia, um abraço para você. A Regina tá acompanhando o programa aqui, Bagnete. Pó de café na cueca é só o que faltava, hein? Misericórdia, um abraço para você, minha amiga. Quem mais está participando? Bagnete, ó, tô ligado aqui
Sinal de vocês está ruim aqui no Shopping Park. Obrigado, meu amigo. Já vamos passar para a parte técnica aqui, então, para ver o que está acontecendo. Pode ser aí na sua recepção, né? Aí talvez no seu aparelhinho, na TV, na antena, enfim. É bom você dar uma olhada nisso e a gente olha de cá para o sinal ficar beleza. Combinado? Alô, Bagnete, tô ligadinho em você aqui, é o Cláudio Aparecido de Uberlândia. Olha só, será que trocou o dono também? Ou só mudou o nome da concessionária e continua tudo mesmo? Kleber questionando aí então a nova concessionária que vai administrar a BR-262 saindo de Uberaba, sentindo a capital. O Edson do bairro Canaã, boa tarde, Bagnete. A concessionária que atuou por vários anos só levou o dinheiro do povo, nunca fez melhoria. Tá? Falta obrigar essas empresas a fazer as duplicações e serviços de primeira e só depois cobrarem. Tá certo? É balela, é falatório aí então dessa turma toda. Obrigado, meu amigo, pela sua participação, Edson, lá do bairro Canaã. A dengue continua matando. Dessa vez, olha só, foram confirmadas mais 4 mortes pela doença em Uberaba. E o número de casos só aumenta. É uma coisa assustadora. Carlos Vilela que tem as informações lá de Uberaba pra gente, fazendo esse apanhado da região, né, Vilela? Exato, porque essa última atualização do painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde traz essas 4 mortes a mais computadas para Uberaba. A cidade até então tinha apenas um registro, Bagnete. Mas o que preocupa não é só 4 mortes a mais, é que tem mais 8 mortes em investigação em Uberaba. Os números dos casos também confirmados, 821 e 5.574 prováveis. Uberlândia está numa situação um pouco mais complicada, continuam as 7 mortes por dengue confirmadas, mas o que aumentou também, Bagnete, foram as mortes em investigação. Antes eram 11, agora já são 14. Se confirmadas, a situação tende a complicar também. Casos confirmados em Uberlândia também subiram de 5.508, agora são 6.062 e tem mais 6.071 prováveis de dengue. Algumas cidades da região, Bagnete, os números são até que favoráveis. Por exemplo, Araxá, nenhuma morte confirmada, nenhuma morte sob investigação. Os casos confirmados em Araxá somam 173. Números favoráveis também na cidade de Patos de Minas, 100 morte confirmada, 100 morte sob investigação. Em Patos tem registro de 445 casos confirmados de dengue. Mas em Minas Gerais, os números já assustam bastante, porque são 20 mortes confirmadas, 64 em investigação. Minas tem 28.958 casos confirmados, mas tem 73.676 em investigação. Ou seja, a gente ainda não saiu do período chuvoso e quente e o mosquito também não saiu do lugar que ele mais gosta, dentro dos imóveis, viu? Imaginar que tantas pessoas estão morrendo por conta de um mosquitinho mequetrefe como esse, e a culpa é nossa. Você está vendo nas imagens aí a quantidade de lixo, né, que acumula água e vira criadouro do mosquito. Quem joga isso daí? Quem colocou esse lixo aí? Entendeu? É aí onde nasce todo o problema. Então a responsabilidade é da população, sim. Eu faço a minha parte. Tá certo. E quem não faz? Prejudica a todos. Entendeu? Então a mentalidade tem que ser uma só. Todos somos responsáveis. Então, só quem pegou a doença sabe o tanto que é doído. E só quem perdeu uma pessoa que ama por conta da dengue sabe as consequências, imaginar que morreu por conta da dengue. O governo de Minas Gerais antecipou o repasse de R$413 mil para Uberaba, visando auxiliar no combate à dengue. A medida faz parte de uma deliberação então, que antecipa a terceira parcela de recursos previstos para julho, permitindo a compra de 26 novos leitos do Hospital Regional. E, além disso, o Estado se comprometeu a ampliar a frota de caminhonetes do Fumacê na região de Uberaba, está incentivando a criação de centrais de hidratação nos municípios. A gente tem acompanhado isso. Recentemente, semana passada, o secretário estadual de saúde esteve em Uberlândia e também foi liberada uma verba extra, né, para que as cidades possam atender aos pacientes e combater o mosquito. A situação de emergência é muito mais grave do que a gente imagina.
4 pessoas foram presas por crime ambiental, posse de arma e animais aí frutos de caça. Vamos saber do Galvão o que essa turma estava transportando, Galvão. É realmente uma grande operação da Polícia Militar do Meio Ambiente nas cidades de Cruzeiro da Fortaleza, Carmo do Paranaíba e Serra do Salitre, onde foram presos 4 homens e também eles também foram presos pela pesca ilegal e também pela posse ilegal de armas de fogo. Olha só, no local foram encontrados espingardas de diversos calibres, redes utilizadas ilegalmente para a prática da pesca e também algumas espécies de papagaio. Então, a Polícia Militar chegou até esses 4 homens, prenderam, onde agora eles estão à disposição da Justiça. Viu, Ricardo Bagnetti? Tá vendo aí então o trabalho da Polícia Militar de Meio Ambiente, sempre vigilante, tá bom? Está precisando de dinheiro? Tá precisando mudar de vida? Ó, a mão até coça, né? Deixa eu te contar, domingo no Triângulo da Sorte tem carro, moto e muito dinheiro para vocês. Só no quarto prêmio, um Fiat Argo, uma Honda Bis e 30 mil reais de uma vez para você. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro, tá bom? E você, além de concorrer, tá ajudando. No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo mais 10 mil reais e no terceiro prêmio mais 10 mil reais. No quarto prêmio, um Fiat Argo, uma Honda Bis e 30 mil reais para você. E tem mais, são os giros da sorte com 20 prêmios de 1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Moto e muito dinheiro! Só no quarto prêmio tem um Fiat Argo, mais uma Honda, mais 30 mil reais de uma só vez! Isso mesmo! Carro, moto e muito dinheiro! Ajude e concorra! Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil reais em cada! E no quarto prêmio, um Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais 30 mil reais! Isso mesmo! Carro, moto e muito dinheiro! Mais 20 giros de 1.500 reais cada! Agora você pode pagar pelo Pix! Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garante seu Triângulo da Sorte e a gente vai combinar de tomar uma gelada lá na Mercearia Joia. Deixa eu mandar um abraço pro Samir, pro Berdinazzi e toda a turma lá que sempre acompanha aqui o Minas Urgente. Prometi um abraço dado. Obrigado, Samir, e todos os amigos aí da Mercearia Joia. Ó, joia demais, tá bom? O motociclista morreu em um acidente com um caminhão, anel viário Ayrton Senna, BR-497, aqui em Uberlândia. É a violência do trânsito, mais uma vez, tirando vidas, né, Galvão? Realmente lamentável, Bagnetti. O trânsito de Uberlândia não para de fazer vítimas dia após dia. Dessa vez, houve um acidente ontem entre um caminhão e uma motocicleta com 2 ocupantes lá no anel viário Ayrton Senna, região ali do Distrito Industrial. Com o impacto, então, dessa batida, o condutor da motocicleta, infelizmente, morreu na hora e o garupa ficou com uma fratura fechada na região de todo o fêmur, onde atingiu o todo o fêmur. Essa vítima, então, da fratura, ela foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E na oportunidade, a nossa equipe conversou com o Tenente Rodrigo, do Corpo de Bombeiros, que ele nos explica um pouco melhor como foi a dinâmica de mais esse trágico acidente. Vamos ouvi-lo. Fomos acionados por volta das 16 horas, né, para o anel viário, ali nas proximidades de uma empresa, a empresa Erlan. No local lá, um acidente de colisão entre uma motocicleta e uma carreta, né, uma carreta bitrem. 2 vítimas, infelizmente uma vítima fatal, que é a condutora da motocicleta, e uma segunda vítima que estava na garupa dessa motocicleta, sexo masculino, ambas as vítimas. Essa que sobreviveu 27 anos, apresentava uma fratura em membro inferior, escoriações, mas estava consciente e orientada no local. O condutor, infelizmente, veio a óbito no local, ao óbito constatado pelo nosso médico, né, da USA que estava no local, e posteriormente o corpo foi retirado pela funerária e avaliado pela perícia lá no local. Obrigado, Tenente Rodrigo. Tudo isso é muito triste. Você está vendo aqui uma região bastante movimentada aqui em Uberlândia, 2 pessoas na moto, olha lá, o corpo debaixo das rodas traseiras dessa carreta e o garupa se salvou. Fica aqui os nossos sentimentos a essa família que chora nesse momento, né? Lamentavelmente. E nessa queda de braço, motocicleta, caminhão, a gente sabe quem perde.
Tem mais um acidente grave também, BR-262, dessa vez um caminhão carregado de granito. Deixa eu chamar o César Campos, que tem as informações. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ocorrência que terminou com um motorista bem ferido aqui na nossa região, motorista de um caminhão, como você bem falou, carregado com placas de granito. Ele perdeu o controle do veículo e caiu numa ribanceira de quase 15 metros. As imagens, olha aí, são impressionantes. O acidente foi na BR-262, perto ali da estação de tratamento de esgoto aqui de Araxá. Com o impacto, Bagnete, as placas de granito, elas prensaram a cabine do caminhão e prenderam esse condutor, esse motorista aí de 40 anos nas ferragens. Quando os bombeiros chegaram ao local, Bagnete, uma equipe da concessionária que administra a rodovia já tinha começado os trabalhos de remoção das ferragens, mas os bombeiros continuaram, precisaram retirar parte das placas de granito primeiro, para depois fazer os cortes na ferragem e tirar esse motorista dessas ferragens. Foram quase 2h30 de trabalhos até que esse caminhoneiro de 40 anos fosse retirado. Ele estava consciente e confuso, possivelmente sofreu uma fratura no braço esquerdo. Ele foi levado imediatamente para a UPA aqui de Araxá para receber os atendimentos médicos. Impressionante essas imagens, né, Bagnete? Uma queda de 15 metros numa ribanceira. Eu volto com você. Com certeza, César. A gente está vendo aí as imagens, né? E cada tipo de carga, ela tem aí, né, os seus limites, a sua forma de condução, carga líquida, carga sólida, no caso de pedras, né? Eu estou tentando buscar na memória aqui, não me recordo se foi no final do ano ou se foi no carnaval, um caminhão carregado com uma pedra também, né? Que aí essa pedra acabou caindo, bateu em um ônibus, mais de 38 pessoas morreram. Então, esse tipo de transporte, ele é extremamente perigoso. E um ciclista foi arremessado por 50 metros depois de ser atingido por uma caminhonete em alta velocidade na entrada de Uberaba, né, Juliano? Exatamente, Bagnete. Infelizmente, esse acidente grave aconteceu na noite de ontem por volta de 23h10. A Polícia Rodoviária Federal foi solicitada para atendimento da ocorrência. No local, os policiais conversaram com testemunhas e elas relataram que o ciclista, que a princípio não tinha sido identificado, mas depois foi identificado, um uberabense de 30 anos, ele seguia na bicicleta pela rodovia e, ao tentar fazer a travessia, foi atingido pela caminhonete que seguia sentido Delta Uberaba. O impacto aconteceu ali próximo à entrada do bairro Gameleiras. O corpo do ciclista foi lançado a mais de 50 metros. A bicicleta parou mais longe e alguns metros à frente parou a caminhonete. Depois do acidente, o condutor e os outros ocupantes fugiram em um veículo branco que estava atrás, provavelmente acompanhando. Foi feito o isolamento da área pela Polícia Rodoviária Federal. A perícia da Polícia Civil, através da perita Roberta Pimenta, fez os trabalhos técnicos e esse corpo foi levado para o IML. Já a caminhonete que foi abandonada no local foi periciada, foi apreendida e agora as equipes estão fazendo levantamentos para identificar e prender esse condutor que, a princípio, pode ser responsabilizado por omissão de socorro devido ao acidente de trânsito com vítima fatal ou até homicídio doloso. Bagnete. A situação dele só se complica, né, Juliano? Porque não tem nem a desculpa de falar que não viu. Nesse trecho da rodovia aí, bastante iluminado, a gente está vendo aí a iluminação, o corpo, as margens da rodovia, a caminhonete aí então envolvida no acidente que foi abandonada e os camaradas fugiram em outro carro. Então não tem nem esse argumento de que não viu, tá? É trecho urbano da rodovia. É lamentável. E de novo essa queda de braço injusta, né? A gente está falando de uma bicicleta e uma caminhonete. Você viu agora uma moto e uma carreta. A corda sempre estoura para o lado mais fraco, sempre. Vamos falar dos melhores amaciantes concentrados da atualidade? Deixa eu mostrar para vocês, são os novos amaciantes concentrados TUF, com muito mais explosão, fixação de cheiro em suas roupas. É bom demais, né? Você que chega assim, tira a roupa do guarda-roupa, cheirosinha, macia, tá? Sabe por quê? Porque a Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para a gente, tá? São os novos TUF concentrados, versão de 1 litro, 1 litro aqui, 1,5 litro aqui, que traz para você, além da alta performance e maciez para suas roupas,
uma perfumação de longa duração. Ó, dá uma voltinha, dá uma desfiladinha que eu quero mostrar mais para você. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. E rende que é uma beleza, viu, gente? Mas rende muito. Por isso que compensa ainda mais. Amaciante Tuf concentrado. Se você ainda não está usando, você pode fazer o teste e comprova, tá? Você não precisa pagar mais para ter um alto resultado. O Tuf tem a qualidade Start, é cheirosão demais e na Start a gente confia. Vou deixar meu Tuf aqui, vou fazer o intervalo e na volta tem Prato de Minas, gente. Hoje com frutos do mar, olha essa maravilha que nós vamos experimentar juntos. Não saia daí, eu volto já. Há mais de 20 anos, Exata cuida da sua saúde com inovação. Fórmulas personalizadas de qualidade. Medicamentos seguros, garantindo seu bem-estar. Exata Farmácia de Manipulação. O seu remédio na dose exata. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Casa dos Pisos, revestimento branco, R$19,90. Telha 366, R$99,90. Piso 60 por 60, extra, retificado, argamassa grátis, R$26,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, fone 3327-1747. Domingo no Triângulo da Sorte tem carro, moto e muito dinheiro. Só no quarto prêmio tem um Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais R$30 mil de uma só vez. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. E no quarto prêmio, um Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais R$30 mil. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Prato de Minas Gourmet. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Quinta-feira é o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas. E hoje, quem aí gosta de frutos do mar? Pense, hoje a gente vai lá para o Noema, aqui em Uberlândia, uma casa especializada em frutos do mar. E o chefe Francisco preparou para a gente uma paella, um dos pratos mais pedidos do restaurante. Claro que eu fui experimentar e você é meu convidado para ver o Prato de Minas. Quer ver só? Roda o... Prato de Minas Gourmet. É nesse ambiente aconchegante, moderno, com a pegada mediterrânea, que nós vamos fazer o Prato de Minas de hoje. Eu estou no Noema, aqui no Morada da Colina, em Uberlândia, e a especialidade da casa, frutos do mar. Tiago abriu as portas do Noema para nós. Agora a gente sabe que o Noema é uma das casas talvez mais requisitadas de Uberlândia. Como é que nasceu esse projeto, Tiago? O Noema veio através de uma viagem minha e da minha irmã, somos sócios. Por gostar muito da culinária especializada em frutos do mar, a gente entendeu que existia uma oportunidade aqui em Uberlândia, porque ainda não tinha um restaurante de alto padrão fazendo isso. Então a gente resolveu trazer isso com as experiências dos restaurantes que nós conhecemos fora do país, e a gente conseguiu trazer essa experiência toda do Noema aqui para Uberlândia. E você tem essa pegada mediterrânea, a cozinha mediterrânea, a cozinha oriental também. Porque a nossa base aqui é o frutos
frutos do mar. Então a gente não conseguiu deixar exclusivamente pro Mediterrâneo. Então a gente quis trazer uma experiência a mais pro cliente, que era incluir nossa cozinha oriental, comida japonesa contemporânea. Agora a gente quer saber o seguinte, que experiência você preparou pro prato de Minas de hoje? Bom, fiquei pensando o que poderia ser especial e não poderia deixar de falar da nossa paella. A paella é um dos pratos preferidos dos clientes aqui. É um prato para compartilhar, que serve toda a família. Quem que é o chefe que tá esperando a gente lá? O nosso chefe Francisco está preparando tudo lá. Nós vamos para lá agora conhecer e montar a paella juntos. Bora pra cozinha. Chefe Francisco, obrigado por você receber a gente. O que você separou pra gente aí? Quais são os ingredientes que você vai usar nessa paella? Então, a nossa paella é uma paella à base de frutos do mar. Eu tenho aqui um mix de frutos do mar. São camarões, botões e cabecinha de lula. Temos também mexilhões. E a nossa base, nossa paella é a base de uma paella tradicional, certo? Que tem alguns toques, algumas coisas que a gente usa aqui. Aqueles segredinhos o segredo da que casa. não pode revelar, não pode revelar, mas eu vou mostrar pra vocês como que é preparado. Agora tudo muito fresquinho, sim, tudo de primeira qualidade. Tudo fresco, sempre, procuramos trabalhar sempre com produtos frescos, mantendo sempre a qualidade da casa, o que a gente entrega. Vou começar pela base. Um óleo de dendê, temos um mix de pimentões aqui, vermelho, amarelo e cebola, açafrão, um pouquinho de páprica defumada também. Vamos entrar com um pouco de broto, que é um caldo de legumes. E nós iremos com o nosso mix de frutos do mar, camarão, botãozinho, cabeça de lula. E aqui eu já tenho um arroz pré-cozido, que já vem pré-temperado também. E aqui a gente vai refogar tudo junto e deixar esses sabores se unir. E aqui eu vou para a segunda parte da nossa paella. A gente vai para a parte de finalização da paella, que são alguns frutos do mar salteados, que a gente usa na decoração e compõe também o nosso prato. Um fio de azeite, nossos mexilhões, um pouquinho de sal e nossos camarões também já temperados com sal aqui. Aqui na paella eu entro com o último ingrediente, que é a ervilha. Pronto, finalizamos. Agora a gente vai para a parte do empratamento. Bom, o Noema abre de terça a domingo. De terça a sexta temos almoço executivo, do meio-dia às 2 horas da tarde. E à noite das 6h30 às 23 horas. E final de semana, sábado e domingo no almoço e sábado no jantar também. Da cozinha lá com o chefe Francisco, eu já vim direto aqui para uma das melhores mesas do restaurante. Eu e Thiago aqui temos a difícil missão de experimentar essa super paella. Então vamos fazer um brinde pra gente saborear. A magia acontece quando a gente abre uma Coca-Cola gelada e com um prato especialíssimo desse. Nosso brinde. Saúde. Saúde. Ó, a gente vai continuar saboreando aqui, mas antes eu quero te presentear com o nosso prato de Minas, dar uma homenagem para você, Obrigado. O chefe Francisco e toda a equipe da casa que nos receberam muito bem. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Esse prato de Minas que é irresistível. Gente, olha bem para essa paella. Pensa o tanto que isso estava saboroso, tudo fresquinho, um perfume, um cheiro. A hora que o chefe Francisco começa aí, então, a montar essa obra de arte, gente, é difícil de trabalhar. Vocês podem não acreditar, mas é difícil de fazer esse tipo de reportagem que a gente fica sempre salivando, doido para experimentar. Mandar um abraço pro Thiago, pro chefe Francisco, toda a equipe do Noema aqui em Uberlândia, ali pertinho da Avenida Francisco Galácio. Gente, maravilhoso. Tá? A Celina tá acompanhando o programa, mandando mensagem aqui para mim. Bagnete, nunca experimentei. Celina, vai, experimente, depois você me conta. A Kelly também tá ligadinha no programa. Bagnete, que coisa maravilhosa. Sou fã de frutos do mar. A Kelly só não gosta muito da ervilha. Ó, muitas mensagens aqui, o pessoal aí curtindo então o prato de Minas. Gente,
É difícil de fazer uma reportagem dessa, viu? Mas é bom demais da conta. Então, toda quinta-feira, Prato de Minas, aqui no nosso Minas Urgente, trazendo o melhor da nossa culinária, da nossa gastronomia para você, tá bom? Tô sabendo que quinta-feira que vem tem churrasco. Aumenta a música aí, que combina com churrasco também. Diretor, que música que é essa? Calma, gente, eu quero falar para você desse sucesso, que sucesso toca sempre na nossa Band FM 99.9. Gente, são 10 anos em primeiro lugar em audiência em São Paulo e várias capitais do Brasil. E aqui, ó, não é diferente não. A Band FM é a queridinha dos mineiros. Quer que dance de novo? Eu vou virar um pé de valsa desse jeito. Deixa eu te contar primeiro as melhores músicas, as melhores promoções, prêmios e muita interatividade. Você sintoniza aí no seu rádio 99.9 FM e já começa a seguir @BandFM Triângulo para acompanhar, todas as novidades da Band FM, a sua rádio do seu jeito. Aumenta o Gustavo Lima aí, que eu quero te chamar para você seguir a Band FM, tá bom? Coisa boa é na Band FM. Legal? Vamos seguir com as informações aqui. Sempre solta um prato de Minas, depois Band FM, aí virou festa. Virou festa, mas vamos voltar para a realidade das ruas, que não tá de brincadeira. Olha só, olha isso, um motociclista de 46 anos morreu depois de ser perseguido e espancado no meio da rua. César Campos é que chega com as informações. Onde foi isso, César? Bagnete, o caso foi lá em Patos de Minas, no bairro Coração Eucarístico. Segundo informações da Polícia Militar, Bagnete, o suspeito jogou o carro que ele estava dirigindo contra a moto da vítima, que acabou perdendo o controle. Em seguida, esse homem aí foi agredido com chutes na cabeça. Uma história de fato impressionante. O motociclista chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital, viu, Bagnete? O suspeito, um homem de 56 anos, foi preso em flagrante e contou aos policiais que vinha sofrendo ameaças constantes da vítima e que, inclusive, teve o muro da casa dele pichado por esse mesmo homem que morreu aí depois de uma perseguição, chutes na cabeça. Bagnete, eu volto com você. Obrigado, César. Muita covardia, né? Muita brutalidade, um crime de extrema crueldade. A gente fica sem entender o que passa na cabeça do ser humano. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Não sai daí, eu volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. O Hospital Eliangote chega aos 64 anos e trabalha na renovação da esperança. Estamos prestes a receber um PET scan e ressonância magnética, novos tomógrafo e mamógrafo. Várias melhorias estão sendo feitas para oferecer ainda mais conforto e humanização. Nos ajude a continuar salvando vidas. Faça sua doação pelo 0800 ou pelo Pix. Hospital Eliangote, cuidando das pessoas como gostaríamos de ser cuidados. Daqui a pouquinho, coladinho aqui com Minas Urgente, tem Band Mulher. Com quem? A nossa amiga Vanessa Pires, que tá uma fera hoje. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Uma onça por aqui. Boa tarde para todos vocês. Daqui a pouquinho começa o nosso programa com muitos conteúdos por aqui. Nós vamos mostrar como é que tá o mercado dos casamentos. Gente,
promete, todo o setor está muito animado, porque esse ano está bombando, desde a pandemia para cá, é o ano que tem mais agendamentos de casamentos e a gente vai mostrar o porquê. Vamos falar sobre o mercado de trabalho, tem cursos gratuitos oferecidos para todo lado, a gente vai mostrar. Mulheres empreendedoras, vocês vão conhecer uma mulher que ela sempre lecionou, era professora, e aos 40 anos ela viu que a felicidade dela estava em trabalhar com estética, e ela vai contar sobre os desafios. E vamos falar sobre saúde, sobre implantes hormonais, vamos explicar sobre o chip da beleza, que no ano passado deu no que falar, foi até proibido pela Anvisa. Então a gente vai dar muitas recomendações sobre implantes hormonais, com muitas informações para vocês. Então eu, Vanessa Oncinha, fico esperando vocês aqui no nosso estúdio daqui a pouquinho. Programa imperdível, Vanessa. Tá todo mundo ligado, mas não vai embora não. Fica aqui comigo que eu quero que você assista uma reportagem. O que fazer se você tiver o celular roubado? Olha só que interessante. Algumas dicas são de extrema importância para proteger principalmente os aplicativos de banco e reduzir os prejuízos. Eu, a Vanessa e você, vamos assistir a reportagem. Vamos ver. O bandido que está na moto desce e em poucos segundos consegue levar o aparelho da mulher. Nessa ótica, o suposto cliente aproveita para pegar o celular que está na mesa. Bastam alguns segundos de distração para se tornar uma vítima. Aí, o ideal é agir rápido. Faria boletim de ocorrência e mudaria a senha de tudo que é possível. Eu ia bloquear tudo. Porque a gente tem acesso por outro celular, pelo computador, a gente vai lá e bloqueia tudo. Fotos, documentos pessoais e aplicativos bancários que permitem em pouco tempo fazer transações financeiras. São tantas as funcionalidades de um celular hoje em dia que é preciso redobrar o cuidado, tanto para não ser mais uma vítima, quanto para tomar as decisões corretas caso isso aconteça. Para reduzir os prejuízos em caso de roubo, uma dica é deixar os aplicativos bancários num segundo celular em casa. Fazer um boletim de ocorrência e entrar em contato com a operadora é essencial. Cadastrar o telefone no programa Celular Seguro do governo federal também pode ajudar. Assim, dá para bloquear o aparelho à distância, fazendo com que ele se torne inútil para os bandidos. Evitar ao máximo usar o celular na rua também é uma dica valiosa. Não mexo com o celular na rua e eu evito bastante, principalmente em ônibus. A gente, como é muito muvuca, muito apertado dentro de ônibus, eu evito de estar com o celular, no bolso, na mão, por conta disso. Sempre dou um jeito de mocar ele. Essa tecnologia que facilita a vida da gente, né? Claro, virou alvo de desejo dos criminosos, aí você não tem paz para manusear o seu celular. Tem muita gente que tem um celularzinho mais simplesinho, descartável ali, caso for assaltado, entrega o celular mequetrefe. E o outro que tem uns aplicativos, deixa em casa, usa mais reservado para evitar esse tipo de dor de cabeça. É uma dica também. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, a gente vai lá para a divisa de Minas com São Paulo, ver essa treta da Ponte Velha. Pois é, eu volto já. Patos de Minas é feita de histórias, histórias de quem acredita no futuro da cidade. Essa história passa por aqui, também por aqui, está onde o progresso acontece. Seja nas grandes obras ou nas pequenas ações, seu IPTU está onde a cidade mais precisa. E para continuar, Patos de Minas conta com você. Pegue a guia no Zap Contribuinte ou no site, pague até 30 de abril com 10% de desconto. Prefeitura de Patos de Minas, o futuro já começou. Super Quinta B, B de Bernardão. Aqui o preço é bom. Coca-Cola 2,5 litros, 8,99. Cerveja Brahma Lata 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a 2,89. Arroz Pato Sul 5 quilos, 21,79. Óleo de soja ABC 900 ml, 6,38. Músculo bovino traseiro, quilo, 26,99. Maionese tradicional Helmos 500 gramas, 7,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Grupo Força Tarefa, levando a liberdade de estar seguro. Vigilância, portaria, monitoramento de alarme, portaria remota ou virtual. Tudo isso com instalação e manutenção dos sistemas. O dia a dia você acompanha em tempo real pelo nosso aplicativo. E mais, serviços de facilities completos em jardinagem, zeladoria, limpeza e conservação. Grupo Força Tarefa, gente servindo gente com o que há de mais moderno. Acesse grupoforçatarefa.com e fale com um de nossos consultores.
De volta com a sua participação, olha só, o Marcelo do Morada Nova. Boa tarde, Bagnete. Uma obra do DEMAI próxima à Escola do Morada. O trânsito tem uma parte que está andando na contramão. Não deveria ter agente de trânsito lá para explicar aí então e orientar o trânsito, porque parece que só serve para multar aqui, porque não tem sinalização. O Marcelo passa lá todos os dias. Alô, pessoal do DEMAI está nos acompanhando, né? Uma atenção, e o pessoal do trânsito também, uma atenção ao pessoal do Morada Nova. O Marli de Uberaba, um abraço para você, Bagnete, tudo de bom. Alô, Bagnete, ó, o CEMEI aqui em Uberaba, do Boa Vista, está assim, ó, piscina precisando limpar, tá? Não tomaram providência, o município diz que está olhando e as pessoas que trabalham lá não estão nem aí, ó. Muitas denúncias aqui que a nossa produção vai apurar, tá certo? A Ponte da Revolução, a ponte antiga, né, que fazia a ligação do estado de Minas com o estado de São Paulo, Delta e Igarapava ali, ó, continua interditada, tá? Tem um impasse de responsabilidade sobre a ponte. O Ministério Público Federal entrou na justiça contra a União, né, e contra o DENIT. Enquanto isso, ela tá cai não cai. Inaugurada em 1915, a Ponte da Revolução, que fica entre Delta, em Minas Gerais, e Igarapava, no estado de São Paulo, fazendo a ligação dos dois estados, continua interditada. A interdição ocorreu no começo do mês passado. Foi constatado pela Defesa Civil aqui do município de Delta, em parceria com a Defesa Civil de Igarapava, que é do estado de São Paulo. Eles acionaram o Ministério Público para saber, né, era a pergunta, quem é o dono da ponte? Quem é responsável pela manutenção? Então, foi levada a demanda até o Ministério Público. Foram feitas vistorias e constatadas várias irregularidades pelo Departamento de Engenharia Civil da UFTM e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E foram detectados pontos porque ela é uma estrutura mista, estrutura de metálica com estrutura de concreto armado. Tanto a metálica quanto o concreto armado apresentam vários pontos de elevada concentração de corrosão da armadura, pontos que já foram destacados do tabuleiro da ponte, né, da parte de concreto armado, a falta em vários locais de guarda-corpo. Isso é um agravante, né, porque pode correr um risco de tanto pedestre quanto também de veículos caírem no leito do rio. Outros pontos do guarda-corpo totalmente retorcidos, né? Para evitar o acesso de veículos e, consequentemente, acidentes, a Polícia Militar está fazendo trabalhos de orientação e fiscalização. Então, a Polícia Militar atua coibindo eventuais veículos, 4 rodas, motos que tentam transpor o bloqueio viário colocado aqui na ponte. E essa não foi a primeira vez que a Ponte da Revolução foi interditada. No ano de 2019, um buraco também foi constatado no meio da ponte e foi feita a interdição. Devido ao alto risco da ponte, foi feito através do Ministério Público Federal um pedido de tutela provisória de urgência para manutenção. O pedido foi protocolado em Uberaba e responsabiliza a União Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pelos reparos. E hoje o Ministério Público pediu, né, que a União arrume a nossa ponte, porque é totalmente agora responsabilidade dela. Deu 180 dias, salvo engano, para que eles regularizem todas as demandas que precisam ser feitas. Pode trocar o nome de Ponte da Revolução por Ponte da Confusão, né? Porque ninguém quer ser pai de filho feio. Pô, tem o estado de Minas, tem o estado de São Paulo, tem o governo federal, não pode unir forças e recuperar essa ponte. Isso é um patrimônio. O fluxo pesado passa na outra ponte, ali na divisa Minas-São Paulo e vice-versa. Tinham que fazer igual fizeram lá em Goiás, em Tumbiara, Ponte Afonso Pena, belíssima a ponte, ela foi até mudaram ela de local para preservar esse patrimônio. Tem que entender isso aí como um patrimônio dos mineiros, dos paulistas, dos brasileiros. Agora fica nessa discussão besta aí até cair, depois cai, aí vai chorar. Uma criança de 9 anos foi atropelada por um carro, bairro Brasil, aqui em Uberlândia. Olha só, as câmeras de segurança mostraram o momento em que ele vai para a rua, né, na frente do pai, e acaba sendo atingido pelo carro. Sofreu uma fratura na perna, precisou ser encaminhado ao pronto-socorro da UFO.
O hospital nos informou que a perna foi tratada, né? Fizeram todas as medidas necessárias e foi liberado ontem mesmo, está se recuperando em casa. Atenção ao trânsito cada vez mais perigoso. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Eu volto já. Minas Urgente, oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Seu sábado à noite pode ser de muita sorte, emoção, adrenalina e dinheiro no bolso. Então embarque no Trem das 11, a loteria mineira que premia quem acertar 11 dezenas e quem não acertar nenhuma. Todos os sábados às 7h15 da noite. Aqui na Band. Está chegando a hora. Faltam poucos dias para você curtir o show mais esperado de todos os tempos. Zezé Rústico. Mais uma vez comigo. Zezé Rústico. Últimas mesas. Últimas mesas. Últimos camarotes. Últimos camarotes. No site q2ingressos.com.br. Zezé Rústico. Zezé Rústico. Sábado, dia 22, no Castelo Master. Nosso feirão foi um sucesso, mas você perdeu? Não se preocupe, o Gigante dos Pisos preparou um mega saldão para você. Estoque renovado com oportunidades gigantes. Pisos, revestimentos e porcelanatos, tudo do básico ao acabamento para a sua obra. Não perca a oportunidade de economizar no saldão do Gigante dos Pisos. Na Avenida Floriano Peixoto, 4.685, em frente ao supermercado Bretas. A Band FM é diferente de tudo que você já ouviu. Com uma programação próxima do seu ouvinte. Prêmios e as notícias do mundo artístico. Band FM, a sua rádio do seu jeito. De volta para te lembrar, ó, as últimas horas da promoção Minas faz sala para você. Esse kit bonitão aí, ó, sofá 2 e 3 lugares, mesa de centro e rack, pode ser seu, pode ir para sua casa, presente da Band Triângulo para você participar, ainda dá tempo. Faz um videozinho, o vídeo mais criativo, falando por que quer ganhar esse presentão, vai ser o sortudo da vez, tá certo? Então dá tempo, tá finalizando essa semana a chance de você participar, a Band Zap tá aí para você me mandar o vídeo. E aí, semana que vem, você vai conhecer o grande ganhador, tá bom? Minas Urgente vai ficando por aqui, claro, agradecendo o carinho da sua audiência mais uma vez. Amanhã, sexta-feira, hein? A gente se encontra 12h40 depois do Donos da Bola. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band de Mulher, você não vai perder. A todos uma ótima quinta-feira. Forte abraço, tchau! O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.